Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite a todos os queridos amigos do Facebook, do Jesus no Lar, da Sociedade Espírita Paz e Amor e também do nosso canal no YouTube da Sociedade Espírita Paz e Amor. Hoje nós temos uma convidada muito especial e para que a gente possa já recebê-la, vamos nós começar com a nossa prece inicial. Te convido então a concentrar com a gente, para que a gente então possa ter um melhor aproveitamento desse trabalho. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a proteção e o amparo da corrente socorrista de paz e amor, em nome do nosso irmão Natanael, onde todos os que estão conectados agora conosco estarão recebendo as influências, as energias positivas desses benfeitores que se dirigem para o lar de cada um. Porque esse nosso trabalho de Evangelho no Lar é um trabalho da família, é um trabalho pela família, pelos nossos familiares. Portanto, é o momento em que nós devemos mentalizar a todos aqueles que necessitam, aos nossos entes queridos desencarnados, a todos que nós, por um motivo ou outro, queiramos que sejam atendidos, e assim o serão. Então, vamos, neste momento, dar início a esse trabalho de culto do Evangelho no Lar, hoje com a nossa super especial convidada, a Célia Diniz, lá de Minas Gerais, de Pedro Leopoldo, do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Seja muito bem-vinda, nossa irmã. A palavra já é sua. Boa noite, Grace. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos ouvem. É uma alegria muito grande estar de novo no Jesus em Família. E mesmo com toda a distância e mesmo de forma virtual, dá para sentir o carinho com que vocês nos envolvem para os trabalhos da noite de hoje. Eu peço permissão a cada lar que eu estou entrando neste momento e levo nessa entrada a certeza de que Jesus, através dos seus mensageiros, nos acompanham, nos intuem e nos protegem. Cada casa, cada família está recebendo do paz e amor, está recebendo dos mentores de lá toda a luz, a energia luminosa para o equilíbrio de seus lares. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Este versículo continua Jesus dizendo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado. E todo aquele que xingar ou rotular o seu irmão merece uma condenação maior ainda, que neste versículo está aqui simbolizada como fogo do inferno. E eu fiquei imaginando, quando você xinga ou rotula alguém, por que você merece uma condenação maior ainda? Vamos refletir sobre isso. E essas reflexões que eu trago hoje são importantes nesses tempos de quarentena, porque nós sabemos que a violência doméstica aumentou muito e aumentaram também os divórcios. Então, a gente traz esse evangelho porque, por essas palavras, Jesus faz da doçura, da moderação, da afabilidade, da paciência uma lei. Uma lei. E Jesus condena toda a violência, toda a raiva, toda a expressão descortês. No comentário de Kardec para este capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Kardec fala que ele esclarece, né, que as palavras ofensivas, todas, são contrárias à lei de amor e atrapalha a concórdia e a união entre as pessoas. E o xingamento, quando você xinga alguém, isso é um insulto à bondade, isso é um insulto à fraternidade, ao respeito, à empatia. Então, você xinga alguém, você está confrontando valores muito nobres que nós devemos cultivar em nossas almas. E Kardec fala uma frase que eu achei interessantíssima, o verbo que ele usa.
A bondade e a fraternidade entretêm o ódio e a animosidade. Então, se você está com raiva de um familiar, está com raiva de alguém, ou você tem um comportamento de animosidade, né? Aquela coisa, aquele ranço ali no relacionamento, a bondade que você apresentar para aquela pessoa distrai esse seu sentimento. Você despista a raiva que você sente. Então, você vai tratar com bondade, com delicadeza, com doçura, com moderação, uma pessoa, mesmo que você não a ame de todo o seu coração, mesmo que você sinta um ranço com aquela pessoa. E isto não é hipocrisia. Isto é uma maneira de entreter a sua emoção, o seu sentimento tão feio em relação àquela pessoa. Você pode despistar. É isso que Kardec está dizendo. A bondade e a fraternidade entretêm a animosidade. O Evangelho segundo o Espiritismo é tão extraordinário que você pode estar com ele na mão há 40 anos e ler 200 vezes um capítulo e, de repente, você encontra uma nuance que você não tinha percebido ainda. Esse verbo entretém é a primeira vez que eu me deparo com ele e paro para entender que aí tem uma sugestão de como você relacionar com as pessoas que você acha difícil. Então, voltando àquela questão que quando você xinga ou rotula alguém, você merece uma condenação mais pesada do que você poderia imaginar, é porque, vamos lá, pais e professores, familiares de um modo geral, irmãos, rotulam negativamente crianças e adolescentes. E essas crianças e esses adolescentes levam aquele rótulo negativo para o resto da vida. Para o resto da vida, eles pensam que eles são aquilo que ele escutou tantas vezes. Você é malandro, você é bagunceiro, então você vai rotulando as pessoas, né? E o item 5 deste capítulo 9, em exame, nessa noite, apresenta este ensinamento de ter brandura, de ter empatia no trato com os outros, como um remédio capaz de destruir toda a animosidade, porque destrói o egoísmo, destrói a exploração das emoções alheias, destrói a violência contra os mais fracos. Então, cada pessoa, cada família, cada cidade, cada país, cada planeta, agindo assim, vai conseguir assinalar o progresso moral e trazer a promessa do Cristo de tornar a Terra um mundo feliz, pela melhora de nós todos e pela expulsão dos maus. Então, o Evangelho de hoje nos traz o amar ao próximo na prática, na vivência. Como é que a gente vai vivenciar com os nossos familiares, que é o próximo mais próximo de nós, como é que a gente vai vivenciar esta prática nesse período de quarentena, onde há tanto estresse, tanta ansiedade, tanto medo, né? Então, os familiares convivendo com brandura, com afabilidade, com educação, com civilidade, com bons modos, com fino trato, com falar baixo, com não arrastar a cadeira para levantar ou para sentar. Então, são modos delicados de se comportar para incomodar o menos possível os outros que estão ali, às vezes, com os nervos à flor da pele. No livro da Esperança,
É um livro do Emmanuel, belíssimo, chama Livro da Esperança. O benfeitor comenta este versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, 9, 21 e 22, que é o que nós estamos comentando, ele deixando bem claro a diferença que há entre ser pacífico e ser pacificador. Pacífico é aquela pessoa que consegue apaziguar o seu interior. Ele consegue alcançar uma paz que lhe é própria. E o pacificador é aquele que, além de conseguir a paz, a sua paz interior, ele também consegue promover essa paz no ambiente em que ele vive. Então, vamos ver quais são as atitudes que Emmanuel nos coloca como atitude de pessoas que querem harmonizar um ambiente, ou seja, atitudes de pacificadores. Mas antes de eu começar a falar as atitudes, eu vou lembrar aqui Sócrates. Era um homem tão iluminado que, quando ele ouvia alguém pregando algo, algum valor, ele dizia: me convença do que você está me dizendo, porque se você me convencer da justeza do que você me diz, a partir de agora eu vou começar a colocar essas coisas em prática na minha vida. Olha que coisa extraordinária a gente abrir um livro de Emmanuel, o livro da Esperança, e pensar, deixa eu ler Emmanuel aqui e a partir de agora eu vou colocar isso em prática na minha vida. É uma predisposição que, com certeza, eleva o nível de nossos pensamentos, tornando o nosso interior mais renovador, mais propício ao bem, à luz, à paz e à concórdia. Então, Emmanuel diz os exemplos de atitudes para que a gente seja esses pacificadores, ou pelo menos pacíficos. A primeira atitude é: se você escutar falar mal de alguém, uma condenação a alguém, a pessoa vem falar mal de alguém com você, um familiar falando mal do outro familiar, você deve salientar a qualidade boa que o outro tem. Salientar aquela qualidade boa e silenciando aquele assunto o mais rápido possível. A segunda atitude é pequeninos deveres ali de dentro de casa, que não são sua obrigação, mas esses deveres não foram cumpridos por ninguém. Faça você mesmo, porque todo mundo, até nós também, esquecemos de fazer as nossas obrigações, distraçõezinhas lamentáveis, né? É tão interessante isso, porque está dizendo pequeninos deveres que não são seus, você deve fazer. Porque as tarefas nessa época de quarentena, onde quem teve um pingo de consciência e tinha funcionários que passam pelo transporte coletivo e não tem condição de buscar, de levar, para que ela não enfrente o risco e não traga esse risco para dentro da sua casa, quem dispensou esses funcionários e fez a caridade de continuar pagando o salário, porque desempregar a pessoa é muito fácil, né? Vai embora, eu não quero mais você, e a pessoa fica lá sem ter nenhum meio de vida, não é? Então, se você está sem seus funcionários dentro de casa, é lógico que as tarefas têm que ser divididas com boa vontade entre todas as pessoas, né? Ninguém, uma pessoa que nunca lavou uma vasilha, nunca varreu uma casa, nunca lavou uma roupa, pode aprender a fazer isso. Pode, porque é uma tarefa muito fácil. Então, os pequenos deveres que não são nossas obrigações, se alguém esqueceu, isso aqui, fulano é que tinha que levar o lixo lá fora, mas fulano esqueceu, eu vou levar. Sem falar nada, pega e faz aquilo e pronto. Terceiro ponto, a gente viu o erro de alguém, não divulga o erro. E se disponha a auxiliar, a consertar aquela situação,
sem exibição de virtude, tipo, olha como é que eu sou magnânimo, olha como é que eu sei fazer tudo certo. Aquela ajuda que humilha quem recebe, que causa antipatia em quem não está pronto para ver esse tipo de comportamento. O quarto ponto, ouvir com paciência as queixas amargas e injustas, sem criar sombras nos irmãos do caminho. Isso aqui é uma coisa incrível, esse... Vou fechar minha janela que esfriou aqui. Desculpem. Ouvir com paciência queixa amarga. Então, as pessoas que estão trancadas dentro de casa, elas podem estar sentindo essa amargura, fruto da angústia, da rotina, da ansiedade, do estresse, e ela, então, vai começar a queixar de tudo. E a queixa é algo que deixa o ambiente muito cinza, muito cinza. Então, a gente deve ouvir com paciência aquela queixa, acolher, essa palavra é linda, acolher quem não está bem, sem criar sombras. Ou seja, eu não vou ficar lá escutando a queixa e pensando cobras e lagartos daquela pessoa. Eu vou emitir pensamentos bons. Se você foi caluniado, é o quinto ponto, não revide. Não revide a calúnia. E aí eu busco de outro livro, de outra mensagem, a receita da espiritualidade maior quando somos caluniados. Nós devemos viver de tal modo a desmentir o caluniador. Então, independente dele ter razão ou não, nós vamos viver para desmenti-lo. Chico Xavier estava muito chateado porque ele estava sendo acusado de coisas horríveis que ele não havia feito. E as pessoas comentavam aquilo e ele ficava cada dia mais magoado. E ele falou com Emmanuel, estão falando mal de mim. Aí Emmanuel falou com ele, Chico, eles estão falando com razão ou sem razão? E antes que Chico respondesse, Emmanuel acentua. Se eles falarem com razão, isso é um problema seu. Mas se eles falarem sem razão, isso é um problema deles. Olha que ensinamento maravilhoso. Se estão falando mal de mim com razão, eu tenho que ouvir e aprumar, endireitar o caminho. Mas se estão falando sem razão, seguir em frente e deixar que a própria pessoa vai ser desmentida pelas minhas atitudes. 6, e último, se você descobriu entre os seus familiares alguém iludido, alguém obsidiado, perturbando o ambiente, claro que você não vai aplaudir o desequilíbrio, mas você não vai agravar a situação com críticas cruéis, com sarcasmos, né? Os familiares, às vezes, usam de sarcasmos incríveis, e o sarcasmo é algo tão pernicioso, porque é uma atitude que vai acompanhada de tanto desprezo, de tanto sentimento de superioridade indevida, o sarcasmo, né, onde você está procurando as palavras mais inteligentes que você sabe para colocar a pessoa lá embaixo. Então, é um sentimento, é uma atitude de quem é inteligente. O sarcasmo, a ironia fina, é uma atitude de inteligentes, mas de pessoas que desenvolveram o cérebro, mas não desenvolveram o coração. Então, não agravar as situações domésticas com sarcasmos. Isso a gente tem que lembrar. E vamos orar pelas pessoas que estão em desajuste. Amparar, olha como é que Emmanuel escreve, amparar o reajuste pelo pensamento renovador. Olha que arte, é um poema.
amparar o reajuste pelo pensamento renovador. Emmanuel nos assegura que assim nós seremos os pacificadores, abençoados por nosso Senhor Jesus Cristo, compreendendo, afinal, que cada um de nós, isoladamente, não consegue garantir a paz no mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz em si mesmo, porque acaba contaminando os outros familiares. No Rio de Janeiro surgiu, na década de 90, o profeta Gentileza, chamado José Datrino. Eram esses pregadores urbanos, né? Parece a princípio desequilibrados, mas ele agia exatamente como os filósofos da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Aquele da barrica, Diógenes, que saía com uma vela na rua, o dia inteirinho ele andava com uma vela na rua. O que você procura? Ele dizia, um ser humano de verdade. E o profeta Gentileza, ele andava com frases que ele pregava em todos os lugares e andava e distribuía flores, né? E ele ficou aquela figura folclórica muito conhecida. E a frase que ele pregava e que virou um jargão assim, muito bem conhecida é: gentileza gera gentileza. Todo mundo fez adesivo para os carros, virou o adesivo da moda. Essa campanha caiu no gosto de todo mundo. E as pessoas realmente, muitas, nunca tinham parado para perceber que gentileza gera gentileza. E muitos começaram a se empenhar nesse cuidado, né? No trato nas ruas, nas filas. Era sempre muito interessante ver o resultado, o empenho. Mas em muitas pessoas esse empenho começou em colocar o adesivo no carro e terminou aí mesmo. Que colocava um adesivo no carro que gentileza gera gentileza e vivia fechando os outros no trânsito, buzinando quando o carro da frente não saía, e era só o adesivo mesmo. Outros praticavam a gentileza na rua, mas em casa era uma casca grossa. São os tiranos domésticos. Para eles, Kardec fez um comentário no item 6 deste capítulo 9 em exame na noite de hoje. Kardec diz: a essa classe de pessoas que são delicadas na rua, mas dentro de casa são grosseiras, agressivas, né? A essa classe de pessoas pertencem os que são bons por fora e são por dentro tiranos domésticos, que fazem sofrer a família, fazem sofrer os subordinados, fazem sofrer o peso do orgulho e do despotismo que eles tiveram que enfrentar na rua e não puderam reagir, não tiveram coragem de reagir ou não tiveram oportunidade de reagir. Então, ele era um subalterno de alguém, de um chefe tirano, né? Então ele chega em casa entalado com aqueles danos ao seu orgulho, né? E ele então joga em cima dos familiares toda a agressividade. Disse que se você quiser conhecer alguém, dê poder a essa pessoa. Eu me lembro de uma novela, numa parte engraçada da novela, a cozinheira da casa trabalhava para uma patroa muito performática, assim, aquela madame que trata muito mal os funcionários e tal, e essa cozinheira aguentava desaforo o dia inteirinho, e ela tinha uma faxineira na casa dela, porque ela trabalhava de manhã até 10 da noite. Então, ela tinha uma faxineira na casa dela. E ela chegava em casa e ela tratava a faxineira dela igualzinho ela era tratada pela madame para a qual ela cozinhava. Por isso que a gente fala, dê poder a uma pessoa para ver o que ela faz. Então, a gente está trazendo essas reflexões tão singelas, e eu espero, em Cristo eu espero, que elas sejam úteis para que a paz reine em cada lar que nos ouve hoje.
porque só é útil o conhecimento que nos torna pessoas melhores. Só é útil uma live se ela nos tornar pessoas melhores. Então, vamos continuar refletindo um pouquinho mais sobre gentileza. O que é, de fato, gentileza? É algo que está intrínseco no nosso comportamento, que está dentro de nós, como todas as virtudes o estão. A gentileza está dentro de mim. É preciso que ela saia espontaneamente, como uma legítima manifestação do ser humano que eu sou e do cristão que eu quero ser. Eu não quero ter a gentileza apenas como um verniz social, como uma casquinha. A pessoa diz assim: eu sou muito educado, mas não pisa no meu calo, não. Sabe? E as pessoas não importam de dizer que não tem, então, uma gentileza, uma educação, uma fineza mais profunda um pouquinho. É uma casquinha que não resiste a quando você é contrariado, uma pequena contrariedade. Então, o que significa a palavra gentileza? A raiz dessa palavra é gen, e gen significa dar à luz, trazer à luz. Gentileza é trazer à luz todas as qualidades que ela representa. É trazer à luz a bondade que existe em você, a delicadeza que existe em você, a fraternidade que existe em você. Então, gentileza é trazer para o nosso comportamento, é externar tudo de bom que tem dentro de nós. A mesma raiz da palavra generosidade. Generosidade é a mesma coisa. Gênere significa dar a vida. Então, nós nascemos com essas possibilidades, está tudo aí dentro. Nós precisamos de tirar essas qualidades para fora. É deste prefixo gen, que vem a palavra gentleman. Gentleman, que nos remete à nobreza, né? Nos remete à generosidade. Então, ser gentil é dar à luz ao ser humano que dorme em nós, abafado pela rotina doméstica, abafada pelo instinto de sobrevivência, abafada pela competitividade, abafado pelo egoísmo do eu primeiro. Gentileza. Você, às vezes, é muito gentil com seu amigo. Vocês vão para uma palestra e você entra junto com mais 10 pessoas assim ao mesmo tempo, e você se assenta e, gentilmente, entre aspas, você guarda a cadeira do lado para quem vai chegar só daí a 20 minutos. Tomando o lugar e o direito de quem chegou junto com você. E as pessoas fazem isso sem perceber a rudeza, a invasão do direito alheio. Se eu posso sentar na terceira fila, que é um lugar bom, então eu cheguei meia hora antes, eu estou guardando lugar para quem não fez o sacrifício de chegar antes e estou tomando lugar para quem chegou na hora e merecia estar ali. E as pessoas fazem isso numa palestra espírita e escuta do Evangelho sem nem imaginar que isso é rude, é errado. Então, a gente tem que conhecer o que significa a gentileza, porque às vezes nós somos extremamente rudes porque não paramos para pensar. Então, acordar esses sentimentos que tem dentro de nós é cumprir a nossa missão. O que é que nós viemos fazer aqui na Terra? Nós viemos amadurecer as sementes, as 1000 possibilidades, as 1000 potências da nossa alma. Então, acordar essas sementes é encontrar a felicidade.
uma filósofa brasileira muito incrível, ela disse: nossa natureza guarda o segredo da nossa felicidade. Está dentro de nós. A nossa natureza guarda o segredo da nossa felicidade. E isto me lembra a questão 614 de O Livro dos Espíritos, quando os imortais disseram que as leis de Deus existem para nos trazer felicidade, e nós só somos infelizes quando delas nos afastamos. Então, o segredo da nossa felicidade está exatamente em tornar o humano que nós viemos para nos tornar. Então, gentileza é uma forma de expressar nossa natureza humana, considerando o que há de mais belo em nós, que é a nossa origem divina. Então, a gente viu aí como sinônimo da palavra gentileza, a gente viu também a palavra cortesia. Eu vou te fazer uma cortesia. Cortesia é sinônimo de gentileza. Só que há um preconceito oculto por trás dessa palavra, porque cortesia era a forma que as pessoas deveriam se comportar na corte. Era a forma como os nobres deveriam se comportar. E comportando da maneira que eles se comportavam, eles se tornavam superiores, diferentes aos aldeões, aos rudes do campo, né? Mas a palavra é carregada de uma perja de preconceito, porque nas cortes, então nós espíritas sabemos muito a respeito de como era a vida na corte, no Império Romano, por causa dos romances, a gente sabe como era a vida na corte francesa, em Versalhes, né? A gente sabe tudo ali, a gente já leu milhares de romances nos contando isso. Então, a gente sabe que também a corte era um ambiente de muita hipocrisia, de muita intriga, de muita aparência, de muitas traições, né? Então, o relacionamento na corte também se marcava pelo interesse, né? A gente tratava muito bem as pessoas com as quais eu ia precisar de alguma coisa, algum favor, né? Então, essa palavra ficou marcada, né? Não como um tratamento na corte, né? A cortesia, né? Não era um tratamento que eles estendiam a todo mundo, era cortês só com quem eles queriam alguma coisa. Então, por isso que essa palavra tinha o preconceito, mas a cortesia é uma coisa linda. E ela deve começar em casa. A gente deve treinar a cortesia em casa, para quando a gente chegar na rua, a gente saber realmente ser delicado e ser cortês. Porque um dia nós teremos que amar a toda a humanidade. É a nossa missão. E a família é o laboratório de todo o nosso aprendizado. E a gente faz exatamente o contrário. André Luiz escreve através de Chico Xavier que a paz nos lares estaria garantida o dia que nós soubéssemos tratar os nossos familiares exatamente como tratamos as visitas. E a gente dá um tratamento totalmente diferenciado. Eu me lembro que na minha casa, 3 irmãos quebrando copos, isso era uma loucura, né? Então, quebrar copo lá em casa era uma questão quase de vida ou morte. Aí, quando a gente quebrava um copo, eles xingavam a gente, mandavam a gente ter cuidado, falava que a gente ia tomar água e suco era na latinha de massa de tomate, ela era grande assim, punha o caneco, uma alça, a água ficava péssima naquela lata, e então a gente ia ter que beber água era naquilo, que a gente estava quebrando copo, xingava a gente todo. O filho da visita quebrava um copo, não tem importância não, que isso? E eu ficava olhando, por que ele pode quebrar e eu não posso?
Porque a gente trata com delicadeza o filho da visita, porque ele vai quebrar um copo ali uma vez na vida e outra nunca mais. E a gente quebrava todo dia, né? Então, quando a pessoa é de casa, a gente trata mais mal. Eu estava brincando com a Adriana, minha querida sobrinha, que me assessora aqui, todo dia de live, porque cada dia é um aplicativo, cada dia é uma plataforma, é uma loucura. Às vezes ela quer me ensinar, eu falo, não quero aprender hoje, não. Hoje eu não quero aprender nada. Me deixa hoje, que eu não quero aprender nada hoje. Então, ela chega aqui e, no princípio, eu falava, aceita um suco, Dri, aceita uma aguinha, olha, eu fiz bolo, tá. Agora ela já é de casa. Se ela falar, estou morrendo de fome, ela chega e sai e vai embora. E ela não fala. Então, agora eu já trato como se fosse de casa, quer dizer, mal, né? Mal. Quando, na verdade, a gente tem que começar em casa para conseguir ser natural quando chegarmos na rua. Vocês já viram em ambiente requintado, ambiente refinado, onde você tem que mostrar tudo que você tem, e se você não tem o traquejo, não adianta, você se entrega na hora, porque delicadeza, fino trato, bom tom, jogo de cintura, ou você tem ou você não tem. Ninguém consegue fingir, né? Você pode até enganar poucos por pouco tempo, muitos por pouco tempo também, esqueci como é que Churchill falou isso, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Então, se a gente quer e a gente precisa de ser isso, a gente não pode imaginar um cristão, uma pessoa que quer ser um cristão, um homem de bem, uma pessoa de bem, falando alto, com grosseria, com palavras torpes. Ninguém consegue imaginar uma coisa dessa. Quando a gente convive com uma pessoa muito delicada, a gente eleva o nosso padrão de comportamento. A nossa consciência ela adquire outro horizonte de possibilidade. Você vê a pessoa sendo tão delicada, tão educada, e você fala, eu também posso ser. Então, aquele comportamento de quem está do seu lado te empurra em direção a ter este comportamento. É o que se diz que a educação se faz pelo exemplo. Então, se alguém conquista ser legitimamente gentil, e não só por protocolo ou por verniz, se alguém tem aquela gentileza espontânea que brota da sua própria natureza, aquela gentileza que foi trazida à tona, assim, ela é uma pessoa exemplar e ela acaba contaminando o ambiente em que ela vive. Você chega num ambiente falando alto, 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 você encontra alguém falando baixo, tem um pouquinho, sua voz está lá embaixo. Então, é como se o exemplo que a gente pensa você encontra alguém que fala inglês e você, então, busca dentro de você aquele tiquinho de inglês que você tem para conseguir estabelecer um mínimo de contato. Você raspa lá no fundo do tacho o seu The Book in the Table. E quando você convive com uma pessoa muito delicada, muito educada, muito fina, você também vai buscar dentro de você o que há de melhor para você botar ali para estabelecer um relacionamento mais ou menos uniforme. Porque o que você propaga. E algumas pessoas deixam um rastro de luz. Essas pessoas são os pacificadores, são os que modificam o ambiente em que eles vivem. E nós também precisamos aprender não viver a gentileza como retribuição. Eu vou ser gentil porque aqui as pessoas são gentis. Eu vou começar a ser gentil. Eu vou, mesmo que ninguém esteja sendo. Então, se você levanta para alguém sentar, você está levantando porque você ficou com vergonha, você é jovem e tinha um idoso, tinha uma senhora carregando uma criança, tinha uma grávida, né? Tinha alguém que você está vendo que não tinha condições, né? Então, se você levanta para essa pessoa sentar, você levanta porque você ficou com vergonha, você levanta para que os outros vejam que você é educado, ou você levanta porque você viu que realmente o outro está merecendo e precisando daquele lugar.
Então, quando você age assim, eu vou fazer isso porque o outro está precisando, é aquela pessoa que, se nós queremos, e nós queremos, ser um cristão realmente no sentido lato da palavra, a gente vai acordar pela manhã e vai se perguntar: o que é que eu posso fazer hoje por alguém? O que é que eu tenho hoje para dar a alguém? E eu quero fazer isso da forma totalmente desinteressada. Tolstói, o grande Tolstói, dizia que há quem passe por uma floresta, árvores belíssimas, e veja apenas lenha, lenha. Não vê a beleza, só vê a utilidade que aquela floresta tem. Só vejo, se eu não cuidar de mim, eu também só vou ver as pessoas que atendam aos meus interesses. Só vou ser gentil com quem eu tenho algum interesse. Os outros serão totalmente invisíveis para mim. Essa visão limitada de nossa realidade é fruto do nosso egoísmo, da nossa rudeza. Então, olhar o mundo, olhar as pessoas sob o prisma do interesse pessoal, ainda que você seja uma pessoa refinada, você jamais será gentil, porque gentileza nasce em perceber a necessidade do outro. Eu trouxe uma fábula para nós encerrarmos as nossas reflexões. Era um rei, ele teve um determinado sonho e chamou 2 dos seus conselheiros, os melhores, para dar o significado daquele sonho. O primeiro ouviu o sonho e disse: que coisa horrível, majestade, que sonho horroroso. Esse sonho do senhor quer dizer que o senhor verá todos os seus familiares morrerem. O rei ficou enfurecido e mandou dar 10 chibatadas neste conselheiro, neste adivinho, e mandou chamar o outro. O outro chegou, viu o mesmo sonho e disse: que maravilha, majestade, que sonho mais auspicioso. Esse sonho significa que o senhor vai viver mais do que todos os seus parentes. E o rei mandou dar a ele 10 moedas de ouro. Os 2 conselheiros, os 2 adivinhos, né, encontraram lá fora, e o que levou as chibatadas disse para o que levou as moedas: o sonho estava claríssimo. Como é que eu recebi o castigo e você recebeu o prêmio? Você é um farsante. Você enganou o rei. Ele falou: não, você é que ignora totalmente como que funciona os mecanismos da vida. Você ignora que a verdade é uma pedra preciosa que tem que ser dada com um ato de gentileza, porque nós vamos dar o mais precioso que nós temos. É um ato de humanidade entregar aos outros o que há de melhor em nós. E falava: você não pode esquecer que a verdade é uma pedra. Preciosa, mas é uma pedra. Se você jogar essa pedra no rosto de alguém, você vai dar uma pedrada, mesmo que seja uma pedrada de diamante. Então, outra coisa é entregar o diamante embalado, arrumadinho, com lacinho. Então, as palavras, elas podem ser belíssimas, como um poema, quando você descobre a melhor maneira de dizer as coisas. E não ver o mundo só sobre a ótica nossa, né? Então, encerrando de fato agora, na mesma obra que eu já citei antes, que é o belíssimo livro da Esperança, de Emmanuel, ele nos fala de uma mensagem explicando ainda este versículo do Evangelho de Mateus: bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Ele escreveu uma mensagem que chama Amenidade, e que eu não vou ler, porque quando a gente ouve algo,
a gente não consegue reter. Eu vou colocar em minhas palavras para ficar na linguagem coloquial, sempre que possível aqui, senão eu distorço o pensamento de Emmanuel, porque fica mais fácil de compreender. Então, vejamos, gente, se vocês vão se identificar com este primeiro parágrafo. Emmanuel diz: surgem situações em nossa vida em que todas as forças da nossa alma se fazem tensas, semelhante cargas de explosivos, prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Então, vocês estão imaginando a situação, você está tenso, alguma coisa te aconteceu, algum impacto, alguma coisa que está te tirando do sério, e você está ali prestes a detonar pelo gatilho da boca. São momentos de reação diante de um mal, em que a fagulha da mágoa sai lá de dentro de nós, e Emmanuel usa uma palavra interessantíssima. A fagulha da mágoa sai lá de dentro de nós, aviventada pelo sopro do desespero. Ou seja, aumentada, né? Exacerbada pelo desespero. Então, a gente tem uma reação onde a gente solta ali toda a nossa mágoa, todo o nosso desespero. Entretanto, mesmo que a indignação seja justificada, nós devemos refletir antes de falar. Meu Deus do céu, quando você, diante de uma situação dessa, onde o seu calcanhar de Aquiles foi pinçado igual um ferrinho de dentista. Então, diante de uma situação dessa, se a gente conseguir calar, se a gente conseguir não falar nada, a gente está tendo uma vitória extraordinária sobre as nossas emoções. Outro dia eu comecei a ver uma discussão e alguém disse: olha, eu estou muito irritado agora, eu estou com muita raiva, então eu não vou conversar, porque eu vou falar o que não devo. E quem fala o que não deve, escuta o que não deve também. Então, eu achei tão madura essa pessoa que, no auge dessa situação, ela falou: não vou conversar nada agora, porque eu estou com muita raiva. Então, eu vou esperar isso passar, depois a gente conversa. Então, é muito, muito interessante, né? Reflete antes de falar. E Emmanuel diz: a palavra não foi criada para converter em raio da morte. Então, se a gente fala um palavrão, uma expressão descortês, né? Se a gente falta com essa cortesia, a gente emporcalha totalmente o nosso mundo íntimo e o ambiente em que a gente vive. Emmanuel diz: a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo o equilíbrio e a elevação onde estoura. Que nós devemos rezar, acalmar, para depois resolver as situações. Então, imaginemos, gente, a gente reza pedindo proteção aos mentores para o nosso lar. E a gente solta essas bombas dentro de casa, comprometendo o ambiente, comprometendo a elevação ali e expulsando de nossa casa os mentores que ficam lá. Porque, olha, como que funciona o atendimento que a espiritualidade superior nos oportuniza? Eles vão, nos atendem nos nossos momentos de doenças físicas, doenças emocionais, e deixam em nossas casas enfermeiros para tomar conta do ambiente, para tomar conta de nós. E a gente bota esse pessoal para fora com as nossas intemperanças. Então, Emmanuel diz que a palavra ela tem que ser utilizada, mas que o silêncio é o guardião da serenidade.
o silêncio é o guardião da serenidade. A gente não pode esquecer isso, mas de jeito nenhum. Emmanuel diz que a gente transforma a nossa cabeça, no momento desse, como um vulcão, como um vulcão. E a gente acrescenta uma violência enorme no nosso pensamento. Se você quer dizer para o outro a sua lógica, o que o outro está errado, você faz isso como se você fosse um vulcão soltando larvas para todo lado. E, às vezes, as pessoas até veem a gente fazer isso e falam, olha, o que você falou estava certo, estava lógico, estava sensato, estava no seu direito. A forma com que você falou é que foi totalmente desapropriada e não levou a nenhum resultado bom. Qual é o remédio de Emmanuel para essa situação? A gente devia escrever isso com batom no espelho e ler toda manhã. Se alguém quiser ser mais civilizado um pouquinho e colocar na porta da geladeira, um papelzinho, também fica bom. Dominemo-nos para que possamos controlar circunstâncias. Dominemos para que possamos controlar circunstâncias. Chefiemos nossas emoções. Chefiemos nossas emoções. Alinhando essas nossas emoções na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo que a nossa frase não resvale no desequilíbrio. Guardar o silêncio e, quando preciso, falar. Falar sempre que necessário. Desfazer enganos, e Emmanuel diz, desfazer enganos e limpar raciocínios. Quer dizer, mostrar à pessoa o ponto onde ela está totalmente equivocada ali na calma, né? Achei interessante limpar raciocínio. Então, desfazer enganos e limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre a cabeça alheia. Jesus nos confiou a verdade como um clarão que vai orientar aos outros, iluminando a nós. Eu quero lembrar também da agressividade que é o silêncio, muitas das vezes. A eloquência daquele silêncio emburrado, quando você está com raiva, não admite o diálogo, não quer dialogar, não quer escutar lógica, não quer limpar o raciocínio, não quer desfazer enganos, você quer ficar emburrado. E, nesse ponto, André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, nos lembram que, nesse ponto, são pensamentos guerreando pensamentos. Olha a expressão, que coisa forte. Pensamentos guerreando pensamentos. As entidades que são convidadas pela nossa grosseria, pela nossa rudeza, pelo nosso desequilíbrio, as entidades que gostam deste ambiente, elas ficam ali alimentando da nossa discórdia mental, nos desequilibrando e desequilibrando nossa casa cada vez mais. Era isso que eu queria, Paulo, Grace, era isso que eu queria trazer. Quero dizer que essas não são qualidades que já domino, que já trago. Não vejam no meu comentário a arrogância de quem pensa que já consegue ser assim, porque não é verdade, ainda não consigo. Essas palavras foram ditas primeiramente para os próprios ouvidos. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Querida Célia, nós teríamos que ficar aqui mais 1 hora, 2 contigo, só para te agradecer e para te pautar todos os agradecimentos que estão chegando por você estar aqui conosco. Nós realmente somos muito gratos pela tua presença aqui com a gente, porque nós vamos tentar ser um pouquinho como Sócrates, tentar, depois da tua palestra, melhorar um pouquinho da nossa vida aqui. Né? É isso que eu Se eu conseguir...
Se eu conseguir convencer você, você vai colocar isso em prática a partir de agora. É essa a proposta, né? Nem que seja um pouquinho de É cada isso. dia. Célia, só para a gente encerrar, como é que é o nome do teu netinho? Como se chama o teu netinho, Célia? Bento, Bento. Bento. Então, diga para o Bento que nós mandamos agradecer muito pela gentileza dele ter cedido a vovó para nós durante esse tempo, tá bom? Nós sabemos que ele Tá certo. Muito obrigada. realmente gentilmente cedeu o teu tempo para estar aqui com a gente. Nós te agradecemos muito e Muito vamos, obrigada, querida. nossa forma de te agradecer é pedindo, então, a Jesus que continue cada vez mais te abençoando. E vamos, então, encerrar o nosso trabalho aqui. A nós todos. Muito obrigada. E vamos pedir, então, para que todos os nossos irmãos se concentrem para receber essas bênçãos, essa chuva de bênçãos que está chegando através dos benfeitores que estão iluminando a todos nós. E dessa forma, nós vamos encerrar o trabalho de hoje, agradecendo a Corrente Socorrista de Paz e Amor, aos mentores que estiveram conosco durante esse período, e em especial pedindo uma grande bênção para nossa irmã Célia, pela sua generosidade em estar aqui conosco. Que assim seja. Damos por encerrado o trabalho de hoje e amanhã, às 15 horas, teremos o Paz e Amor virtual. Não perca. Um beijão.